Olá pessoal, paz e bem a todos. Na semana passada, o Papa Francisco instituiu o Ministério do Catequista, aqui na Carta Apostólica, e eu vou ler aqui pela primeira vez essa carta, junto com vocês. Vamos ler, fazer um react aqui, né? E comentar. Então vamos lá. Do Sumo Pontífice Francisco, pela qual se instituiu o Ministério de Catequista. Vamos lá. Número 1. Ministério Antigo. Esse é o nome da carta apostólica. É o de catequista na igreja. Os teólogos pensam, comumente, que se encontram os primeiros exemplos já nos escritos do Novo Testamento. A primeira forma germinal deste serviço no ensinamento achar-se-ia nos mestres, mencionados pelos apóstolos Paulo ao escrever à comunidade de Coríntio. Então vai vir aqui a primeira citação bíblica, tá certo? Então esses mestres que vai ser citado aqui é os catequistas. Vamos lá. E aqueles que Deus estabeleceu na igreja são. Então, para quem diz que Deus não criou uma igreja, está aqui, ó, Deus estabeleceu. Então vamos ver aqui na Bíblia aqui, 1 Coríntios 12, 28. 28 a 31. Lá, carta aos Coríntios, 1 Coríntios 12, 28 aqui, ó. Na igreja, Deus constituiu. Então, uma coisa que a gente ouve muito, que Jesus não constituiu igreja nenhuma. Então tá aqui, ó, instituiu. Primeiramente, os apóstolos. Então, quem vem primeiro na igreja, instituída por Deus, os apóstolos. Por isso Jesus fala, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Em segundo lugar, os profetas, dom da profecia, né? Em terceiro lugar, os doutores. Depois, os que têm o dom dos milagres. O dom de curar, de socorrer, de governar. Então, quem tem o dom de governar mostra que tem o quê? Uma hierarquia na igreja. De falar diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? Não. Cada um tem a sua. Fazem todos milagres? Têm todos a graça de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Não. Aspirai dons superiores, e agora ainda vou indicar-vos o caminho mais excelente a todos. Vamos ler aqui. Continuando, está aqui. E aqueles que Deus estabeleceu na igreja são, em primeiro lugar, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres. Então está aqui, os mestres seriam o quê? Os catequistas. Mas antes vem o quê? Vem os apóstolos, por isso que a igreja é apostólica. E os bispos são sucessores dos apóstolos, os bispos e os padres. Então, esses mestres aqui seriam o quê? Os catequistas. Daqui que o Papa Francisco está retirando o antigo ministério. Vamos continuar. Continuando aqui. O próprio Lucas afirma na abertura do seu evangelho: resolvi, eu também, depois de tudo ter investigado cuidadosamente desde a origem, expô-los, os fatos que entre nós se consumam, a ti por escrito e pela sua ordem, caríssimo Teófilo, a fim de reconheceres a solidez da doutrina em que fostes instruído. O evangelista parece bem ciente de estar a fornecer com os seus escritos uma forma específica de ensinamento que permite dar solidez e vigor a quantos já receberam o batismo. E voltando ao mesmo tema, o apóstolo Paulo recomenda aos Gálatas: mas quem está a ser instituído na palavra esteja em comunhão com aquele que o instrui em todos os bens. Como se vê, o texto acrescenta uma peculiaridade fundamental, a comunhão de vida como característica de fecundidade da verdadeira catequese recebida. Então, o pessoal que recebe a catequese tem que estar em comunhão com aquele que ensina. Isso é o quê? Sucessão apostólica. Vamos lá, número 2.
Desde os seus primórdios, a comunidade cristã conheceu uma forma difusa de ministerialidade, concretizada no serviço de homens e mulheres, que, obedientes à ação do Espírito Santo, dedicam a sua vida à edificação da igreja. Os carismas que o Espírito nunca deixou de infundir nos batizados tomaram, em certos momentos, uma forma visível e palpável de serviço à comunidade cristã, nas suas múltiplas expressões, chegando ao ponto de ser reconhecido como uma diaconia indispensável para a comunidade. E assim o interpreta o apóstolo Paulo, com a sua autoridade, quando afirma: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diversos modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pela ação do Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro a fé, no mesmo Espírito. A outro o dom das curas, no único Espírito. A outro o poder de fazer milagres. A outro a profecia. A outro o discernimento dos espíritos. A outro a variedade de línguas. A outro, por fim, a interpretação das línguas. Tudo isso, porém, o realiza o único e o mesmo Espírito, distribuindo a cada um conforme lhe apraz. Então, cada um vai receber um dom do Espírito Santo. E ninguém é igual, tá certo, pessoal? Por seguinte, é possível reconhecer dentro da grande tradição carismática do Novo Testamento a presença concreta de batizados que exercem o ministério de transmitir, de formar mais orgânica, permanente e associada com as várias circunstâncias da vida, o ensinamento dos apóstolos e dos evangelistas. Uma citação do Dei Verbo aqui. A Igreja quis reconhecer este serviço como expressão concreta do carisma pessoal que tanto favoreceu o exercício da sua missão evangelizadora. Então, o carisma da catequese, cara, para mim, é a entrada da igreja é a catequese. Todo mundo entra lá pela catequese. Olhar para a vida das primeiras comunidades cristãs que se empenharam na difusão e progresso do Evangelho estimula também hoje a igreja a perceber quais possam ser as novas expressões para continuarmos a permanecer fiéis à palavra do Senhor, a fim de fazer o seu evangelho a toda criatura. Então, para levar o evangelho, né? Toda a história da evangelização, destes 2 milênios, manifesta com grande evidência como foi eficaz a missão dos catequistas. Então, são 2.000 anos de igreja. Se tem 2.000 anos de igreja, pela ação de Jesus Cristo no Espírito Santo, mas também pela ação de quem? Dos catequistas. Muito bom. Bispos, sacerdotes e diáconos, juntamente com muitos homens e mulheres de vida consagrada, dedicaram a sua vida à instrução catequética, para que a fé fosse um válido sustentáculo para a existência pessoal de cada ser humano. Além disso, alguns reuniram à sua volta outros irmãos e irmãs, que, partilhando o mesmo carisma, constituíram ordens religiosas totalmente dedicadas ao serviço da catequese. Tem muitas ordens religiosas. Gosto muito dos franciscanos. Não se pode esquecer a multidão incontável de leigos e leigas que tomaram parte diretamente na difusão do Evangelho através do ensino catequético. Então, isso aqui que eu estou fazendo. Eu sou um leigo que pegou aqui e estou dando uma catequese. Homens e mulheres animados por uma grande fé e verdadeiras testemunhas de santidade, que em alguns casos foram mesmo fundadores de igrejas, chegando até a dar a sua vida. Então, muita gente foi um martírio por quê? Pela catequese. Também, nos nossos dias, há muitos catequistas competentes e perseverantes que estão à frente de comunidades em diferentes regiões, realizando uma missão insubstituível na transmissão e aprofundamento da fé, mostrando aqui a importância do catequista. A longa série de beatos, santos e mártires catequistas que marcou a missão da Igreja merece ser conhecida, pois constitui uma fonte fecunda não só para a catequese, mas também para toda a história de espiritualidade. Então, os santos, o que é os santos? O santo é onde o evangelho deu certo. Então, tem vários beatos, santos e mártires que foram o quê? Catequistas.
A partir do Concílio Ecumênico Vaticano II, a Igreja apercebeu-se com renovada consciência da importância do compromisso do laicato na obra da evangelização. Então, para quem critica o Concílio Vaticano II e fica fazendo live na internet, essa pessoa está tá dando um tiro no próprio pé. Por quê? Porque o laicato foi aberto à evangelização, à catequese pública, a partir do Concílio Vaticano II. Então, se eu estou aqui fazendo essa live, foi por quê? Foi dado pelo Concílio Vaticano II. Os padres conciliares reafirmaram várias vezes a grande necessidade que há, tanto para a implantação da Igreja, como para o crescimento da comunidade cristã, do desenvolvimento direto dos fiéis leigos nas várias formas em que se pode exprimir o seu carisma. É digno de elogio aquele exercício com tantos méritos na obra das missões entre pagãos, o exército dos catequistas. E tá indo lá onde está o vivo paganismo ainda. Hoje tem uma era neopagã, né? Homens e mulheres que, cheios do espírito apostólico, prestam com grandes trabalhos uma ajuda singular e absolutamente necessária à expressão da fé e da igreja. Então, elogiou bastante aqui o trabalho do catequista. Hoje em dia, em razão da escassez de clero para evangelizar tão grandes multidões e exercer ministério pastoral, é o seguinte, pessoal, a igreja está na mão dos leigos. A igreja está na mão do laicato. Felizmente é isso. Não tem, aqui na minha cidade mesmo, é uma cidadezinha de 9 mil habitantes, tem um padre apenas. Tem outra aqui do lado de 5 mil, e tem uma época que era um padre para aqui e para lá. O ofício, olha só, devido a pouca gente, o ofício dos catequistas tem muitíssima importância. Então chamou o quê? Os leigos e o laicato para quê? Fazer a catequese, fazer andar a fé nessas cidades. A par do rico ensinamento conciliar, é preciso referir o interesse constante dos sumos pontífices, do sínodo dos bispos, das conferências episcopais e dos vários pastores, que, no decorrer dessa década, imprimiram uma notável renovação à catequese. O catecismo da Igreja Católica, a exortação apostólica, não sei falar em latim, o direito catequístico geral, o diretório geral da catequese. O recente diretório da catequese, juntamente com inúmeros catecismos nacionais, regionais e diocesanos, são expressão do valor central da obra catequística, que coloca em primeiro plano a instrução e a formação permanente dos crentes. Sem diminuir em nada a missão própria do bispo de ser o primeiro catequista da sua diocese, juntamente com o presbítero que partilha com ele a mesma solicitude pastoral, nem a responsabilidade peculiar dos pais relativamente à formação cristã dos seus filhos, olha só, sem diminuir a função eclesial e nem dos pais. Tá certo? É mais uma via. É necessário reconhecer a presença de leigos e leigas que, em virtude do seu batismo, se sentem chamados a colaborar no serviço da catequese. Então, gente, quantos youtubers você vê aí hoje em dia, quanta gente mesmo, eu mesmo sou fruto disso, e se vê chamado para colaborar nesse serviço. Então tá aqui a citação. Esta presença torna-se ainda mais urgente nos nossos dias, devido à renovada consciência da evangelização no mundo contemporâneo e à imposição de uma cultura globalizada, que requer um encontro autêntico com jovens gerações, sem esquecer a exigência de metodologias e instrumentos criativos que tornem o anúncio do evangelho coerente com a transformação missionária a igreja abraçou. Então, a internet, né, cara? Fidelidade ao passado e responsabilidade pelo presente são as condições indispensáveis que a igreja possa desempenhar sua missão no mundo. Veja, tradição, fidelidade à tradição. Despertar o entusiasmo pessoal de cada batizado e reavivar a consciência de ser chamado a desempenhar sua missão na comunidade requer escuta da voz do Espírito, que nunca deixa de faltar a sua presença fecunda. O Espírito que anima a igreja, o Espírito Santo. O Espírito chama também, hoje, homens e mulheres para irem ao encontro de tantas pessoas que esperam conhecer a beleza, a bondade e a verdade da fé cristã,
é tarefa dos pastores sustentar este percurso e enriquecer a vida de comunidade cristã, com o reconhecimento de ministérios laicais capazes de contribuir para a transformação da sociedade através da penetração dos valores cristãos do mundo social, político e econômico. Então, o laicato tem que penetrar, né, evangelizando os valores cristãos no mundo social, político e econômico. O apostolado laical possui indiscutivelmente uma valência secular. Esta exige procurar o reino de Deus, tratando das realidades temporais e ordenando-as segundo Deus. A sua vida diária é tecida de encontros e relações familiares e sociais, o que permite verificar como são especialmente chamados a tornarem a igreja presente e ativa naqueles locais e circunstâncias em que só por meio deles ela pode ser o sal da terra. Então, o leigo, ele alcança um lugar que o clero não consegue alcançar. É isso que está falando aqui. A gente tem que ter um bom exemplo de vida social para quê? Para a gente poder alcançar onde o clero não alcança. Entretanto, é bom recordar que, além deste apostolado, os leigos podem ainda ser chamados por diversos modos. Há uma colaboração mais imediata no apostolado da hierarquia, à semelhança daqueles homens e mulheres que ajudavam os apóstolos Paulo no Evangelho, trabalhando muito no Senhor. No entanto, a função peculiar desempenhada pelo catequista específicas dentro de outros serviços presentes na comunidade cristã. Com efeito, o catequista é chamado, antes de mais nada, a exprimir a sua competência no serviço pastoral da transmissão da fé, que se desenvolve nas suas diferentes etapas. A fé é uma longa caminhada, né? Um longo aprendizado. Desde o primeiro anúncio que introduz o querigma. Querigma é o quê? Aquela vontade de batizar, aquela vontade de se confessar. Passando pela instrução que torna consciente da vida nova em Cristo e prepara de modo particular para os sacramentos da iniciação cristã, até a formação permanente que consente que cada batizado esteja sempre pronto a dar a razão da sua esperança a todo aquele que lhe peça. O catequista é simultaneamente testemunha da fé, mestre e mistagogo, acompanhante e pedagogo, que instrui em nome da igreja. Uma identidade que só mediante a oração, o estudo, isso aqui é importante, oração, estudo, ora e trabalha, e a participação direta na vida da comunidade é que se pode desenvolver com coerência e responsabilidade. Então, tem que ter uma vida de oração, tem que estudar as Sagradas Escrituras, o catecismo, a tradição da igreja, a história, e participar da vida em comunidade. 7º número. Com grande clarividência, São Paulo VI emanou a Carta Apostólica Ministeria Quaedam, tendo em vista não só adaptar ao novo momento histórico os ministérios de leitor e acólito, mas também pedir às conferências episcopais para promoverem outros ministérios, entre os quais o de catequistas, além desses ministérios comuns a toda a Igreja Latina. Nada impede que as conferências episcopais peçam outros à sé apostólica, se por motivo particular julgarem a sua instituição necessária ou muito útil na sua região. Então pode aparecer novos ministérios aí. Tais são, por exemplo, as funções de hostiário, de exorcista e de catequista. Então mostrou aqui. O mesmo instante o convite voltava na exortação apostólica, Evangelho e no diante, quando, ao pedir para saber ler as exigências atuais da comunidade cristã, numa continuidade fiel com as origens, exortava a encontrar novas formas ministeriais para uma pastoral renovada. Tais ministérios, novos na aparência, mas muito ligados à experiência vividas pela Igreja ao longo da sua existência, por exemplo, o de catequista, são preciosos para a implantação, a vida e o crescimento da Igreja, e para a sua capacidade de irradiar a própria mensagem à sua volta e para aqueles que estão distantes. O primeiro contato da criança, né, de uma família católica, é o catequista. Vai às missas e tal, mas você vai aprender mesmo ali na catequese. Com efeito, não se pode negar que cresceu a consciência da identidade e da missão dos leigos na igreja. É isso aí, o que eu falo, a igreja está na mão dos leigos.
E cresceu essa necessidade aqui, porque tem muita gente ensinando muita coisa errada. Embora não suficiente, pode-se contar com um numeroso laicado, dotado de um arraigado sentido de comunidade e uma grande fidelidade ao compromisso da caridade, da catequese e da celebração da fé. Por conseguinte, receber um ministério laical como o de catequista imprime uma acentuação maior ao empenho missionário, típico de cada um dos batizados, que, no entanto, deve ser desempenhado de forma plenamente secular, sem cair em qualquer tentativa de clericalização. Este ministério possui uma forte valência vocacional, que requer o devido discernimento por parte do bispo e se evidencia com o rito de instituição. Mais uma vocação aí. De fato, é um serviço estável prestado à igreja local de acordo com as exigências pastorais identificadas pelo ordinário do lugar, mas desempenhado de maneira laical como exige a própria natureza do ministério. Convém que, ao ministério instituído de catequista, sejam chamados homens e mulheres de fé profunda e maturidade humana que tenham uma participação ativa na vida da comunidade cristã, sejam capazes de acolhimento, generosidade e vida de comunhão fraterna. Recebam a devida formação bíblica, teológica, pastoral e pedagógica, para ser solícitos. Aí sim, viu? Se eles derem uma formação bíblica, teológica, pastoral e pedagógica para o catequista, isso aqui é bom, porque eu vejo a catequese muito fraca aqui na minha região. Então, se instituir isso aqui, melhorar, né, é muito bom. Para ser solícitos comunicadores da verdade da fé. E tenham já maturado uma prévia experiência de catequese. Requer-se que sejam colaboradores fiéis dos presbíteros e diáconos, disponíveis para exercer o ministério onde for necessário e animados por verdadeiro entusiasmo apostólico. Assim, depois de ter ponderado todos os aspectos, eu acho aqui, em virtude da autoridade apostólica, então tá aqui, em virtude da autoridade apostólica do Papa Francisco, sucessor de Pedro, instituo o ministério laical de catequista. Graças a Deus, graças ao bom Deus. A congregação para o culto divino e a disciplina dos sacramentos providenciará, dentro em breve, a publicação do rito de instituição do ministério laical de catequista. Então, quando eu lançar esse rito aqui, eu vou fazer a leitura desse documento também. 9. Convido, pois, as conferências episcopais a tornarem realidade o ministério de catequista, estabelecendo o iter formativo necessário e os critérios normativos para o acesso ao mesmo, encontrando as formas mais coerentes para o serviço que essas pessoas serão chamadas a desempenhar em conformidade com tudo o que foi expresso por esta carta apostólica. Os sínodos das igrejas orientais ou as assembleias dos hierarcas poderão receber quanto aqui estabelecido para as respectivas, eu acho que não tem um C aqui, igrejas com base no próprio direito particular. Os pastores não cessem de abraçar esta exortação que lhes recordavam os padres conciliares. Sabem que não foram instituídos por Cristo para se encarregarem por si sós de toda a missão salvadora da Igreja para com o mundo, mas que o seu cargo sublime consiste em pastorear de tal modo os fiéis que de tal modo reconhecer os seus serviços e carismas, que todos, cada um, segundo o seu modo próprio, cooperem na obra comum. Muito bom. O discernimento dos dons que o Espírito Santo nunca deixa faltar à sua igreja seja para eles o apoio necessário para tornar concreto o ministério de catequista, para o crescimento da própria comunidade. Então, pediu aqui a ação do Espírito Santo nesse novo ministério. Quanto estabelecido por esta carta apostólica em forma de moto próprio, ordeno que tenha vigor firme e estável, não obstante qualquer coisa em contrário, ainda que digna
dimensão particular, e que seja promulgado mediante publicação no jornal, entretanto, entrando em vigor no mesmo dia e publicado depois do órgão oficial, a ata apostólica. Dado em Roma, junto, então beleza, Papa Francisco. Então, pessoal, gostei muito aqui dessa instituição do ministério. Mostra aqui que vem desde a era apostólica mesmo. Sem os catequistas não tem como. Jesus escolheu ali 72, né? Desses 72 ele diminuiu para 12. Esses 12 ele diminuiu para 3. E esses 3 ele escolheu um, que foi Pedro. Então tá aqui, né? São, em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo, profetas. Em terceiro, os mestres. Tá aqui os catequistas. Então mostrou aqui toda... E é o seguinte, a realidade da Igreja Católica hoje, ela está na mão dos leigos. Está na mão dos leigos, foi bem claro aqui também durante o documento, e eu acho que foi um acerto do Papa Francisco, foi muito bem nessa carta, em fazer esse ministério consagrado, né? E espero que dê muitos frutos mesmo. Eu acredito que vem bons frutos, porque tem muita gente evangelizando aí, né, na internet, em vários lugares, eu mesmo sou um deles, e que vai poder se consagrar aqui ao ministério de catequista. Isso com certeza vai o quê? Vai levar a fé a mais pessoas, a fé da igreja, né? E com certeza vai trabalhar na salvação das almas. Então é isso aí, essa foi a leitura da Carta Apostólica do Papa Francisco, Antigo Ministério. Obrigado a quem acompanhou até aqui, paz e bem a todos e até a próxima.